Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, neste dia em que no santuário celebramos a missa dos Santos Francisco e Jacinta Martos, Jesus apresenta-nos no Evangelho as crianças como nosso modelo, como exemplo que devemos seguir. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus, disse Jesus aos seus discípulos e diz-nos a cada um de nós. Ao contemplarmos o exemplo de santidade patente nas breves vidas destas duas crianças, os Santos Francisco e Jacinta, damos-nos conta de que eles são as crianças que Jesus hoje põe diante de nós como os maiores do reino dos céus, como aqueles que devemos imitar, como aqueles que, pelo seu exemplo, podem iluminar a nossa vivência deste tempo do Advento e guiar-nos na preparação para o nascimento de Jesus. De facto, nas suas vidas, encontramos o exemplo das atitudes que nos levam àquela conversão do coração que deve caracterizar a nossa vivência do tempo de preparação para o Natal. E eu destaco apenas 3 aspectos, 3 dimensões. O primeiro é que o Advento é tempo da escuta atenta da voz de Deus e, consequentemente, o tempo da disponibilidade para a vontade de Deus. Nos Santos Francisco e Jacinta, nós encontramos esta escuta atenta da voz de Deus, dos apelos de Deus. E assim como o jovem Samuel, que ao ouvir chamar, respondeu de imediato: aqui estou, porque me chamaste, como escutámos na primeira leitura, assim também os santos pastorinhos acolheram de imediato e sem reservas a vontade de Deus que lhes foi dada a conhecer primeiro pelo anjo e depois por Nossa Senhora. E deste modo tornaram-se para nós o exemplo desta atenção à voz de Deus e da disponibilidade para a sua vontade.
À imagem deles, neste advento, é cada um de nós que é desafiado a escutar atentamente a voz de Deus que nos fala através da sua palavra. Isto é, a fazermos deste tempo de advento tempo de escuta mais atenta e mais frequente da palavra de Deus. Em segundo lugar, o tempo do advento é tempo de oração mais intensa. Podemos dizer, é tempo para rezar mais e para rezar melhor. O advento é convite a reatarmos os laços da nossa relação com Deus, laços tantas vezes enfraquecidos pela rotina do dia-a-dia. Através da oração mais intensa, damos-nos conta daquilo que nos impede de acolher Jesus no nosso coração. Isto é através da oração que nos damos conta da necessidade que temos de conversão. Do que é que na nossa vida precisa de ser convertido, precisa de ser mudado para que Jesus Cristo possa vir até nós. E também neste aspecto, o exemplo dos santos pastorinhos é um enorme desafio. Depois das aparições, a oração passou a marcar o ritmo dos seus dias. E, sobretudo, São Francisco Marto, que se afastava de todos para rezar, mostra-nos esse lugar fundamental da oração na nossa vida. Diz-nos que a nossa vida cristã tem de passar necessariamente pela oração. Mostra-nos que este tempo de advento, como tempo de preparação para o Natal, significa de facto rezar mais e rezar melhor. Em terceiro lugar, a conversão a que nos convida ao tempo do advento passa também necessariamente pela atenção aos outros. Necessariamente. O Senhor vem à nossa vida de muitos modos, mas vem sempre também através dos outros, daqueles com quem vivemos, com quem contactamos, com quem nos cruzamos. E também os santos Francisco e Jacinta nos dão o exemplo desta atenção aos outros e às suas necessidades. Sobretudo Santa Jacinta Marto, que vivia esta preocupação contínua pelos outros, pelos pecadores que estavam junto de Deus, pelos mais pobres, por aqueles a quem podia ajudar. E deste modo mostra-nos que não há verdadeiro amor a Deus que não passe necessariamente pela atenção e pelo amor uns aos outros. Que não é possível acolher este Jesus que vem no Natal se não acolhermos os outros que estão ao nosso lado e com quem vivemos. São três aspectos em que a vida dos santos Francisco e Jacinta nos desafiam na vivência deste tempo de advento. Uma escuta mais atenta e assídua da palavra de Deus, uma oração mais intensa e uma maior atenção aos outros. Caros peregrinos, se nós soubermos imitar os santos Francisco e Jacinta nestas três atitudes, viveremos da melhor forma o advento. E se vivermos bem o advento, teremos sem dúvida uma melhor celebração do Natal. Peçamos por isso a intercessão dos santos Francisco e Jacinta para estes poucos dias que nos separam da celebração do Natal. Estamos praticamente a uma semana. Que estes dias sejam para nós dias de oração mais intensa, de escuta mais atenta da palavra de Deus e dias de maior atenção aos outros e às suas necessidades.